Com a temporada de Matéria Escura, Dark Matter, que é essa série que saiu no Apple TV Plus de ficção científica, eu decidi fazer esse vídeo comparando a série com o livro, porque o livro do Blake Crouch, que foi lançado em 2016, eu fui ler pouco antes da série sair e foi um livro que me sugou totalmente para dentro dele, porque eu achei a escrita muito ágil e até curioso que lendo eu conseguia ver claramente como é fácil fazer uma adaptação dessa história na forma como o Blake Crouch acaba escrevendo. Tanto que lendo umas entrevistas com ele para Variety, ele comentou que havia meio que já o interesse de fazer essa adaptação em 2014, na época que ele tinha tipo umas 100 e poucas páginas escritas, e aí a Sony meio que queria fazer um filme com o Roland Emmerich na direção, que é um diretor bem conhecido por filmes catástrofe, que ele fez Independence Day, fez O Dia Depois de Amanhã, mais recentemente ele fez o Moonfall, só que esse projeto acabou não indo pra frente. E eventualmente essa adaptação foi se transformando na série que saiu agora na Apple TV Plus, onde tem o Blake Crouch. Normalmente a gente tem muito essa questão, né, de autores envolvidos com adaptações no ponto de, tô envolvido aqui produtivamente, tipo, sou um produtor executivo, ou então, tô ajudando aqui em alguns roteiros. No caso do Blake Crouch, ele está envolvido como showrunner da série, o que eu acho que por um lado é muito positivo, que é o principal ponto desse vídeo, que é a forma como ele adapta essa história, mas pelo outro, dando uma leve pincelada, eu acho que em questão de técnica mesmo, isso não é exatamente só culpa dele, mas ressoa um pouco nele também pelo fato dele estar ali envolvido criativamente. Eu sinto que é uma série tecnicamente sem tanta coisa interessante, dado esse contexto que ele tem de trabalhar multiverso. E sim, é mais uma obra sobre multiverso. Mas lembrando que isso foi lançado em 2016, e agora que a gente está tendo meio que essa, talvez, saturação de obras dentro dessa temática. Não que Matéria Escura seja ruim por conta disso, mas eu acho que nesse sentido ele acaba sendo tradicional demais. Em questão técnica, de montagem, de fotografia, a própria questão sonora me incomoda um pouco, como sempre que eles vão trocar entre multiverso, entre universos, rola meio que um leitmotiv, né, um motivo sonoro que chega a um ponto que beleza, eu já entendi, eu sou da época de Lost, sabe, só que fica cansativo num determinado momento. Mas vamos falar sobre a adaptação mesmo em si. Dando uma breve contextualização, caso você não tenha assistido a série ou lido o livro e não se importa com spoilers, a história acompanha o Jason Dessen, que é um professor universitário que leva uma vida pacata ao lado da sua esposa Daniela e do seu filho Charlie. Até que uma noite ele é sequestrado por uma outra versão de si mesmo e jogado em um outro universo. Eu acho que essa série é um bom exemplo de adaptação porque ela mantém a essência da história e dos personagens, mas ao mesmo tempo ela faz algumas modificações e acrescenta outras coisas que expandem essa história e a desenvolve melhor, e acaba sendo também surpreendente no ponto de vista de quem já leu o livro vai se surpreender com algumas decisões que acaba tomando, mas sem perder justamente a essência do que torna aquela história tão legal. Porque é uma coisa que eu sinto muitas vezes quando saem algumas obras adaptadas, que muita gente gosta que seja exatamente igual. Isso aqui aconteceu, precisa acontecer igual. Se esse personagem falou isso, precisa falar isso. E isso é o que torna uma boa adaptação. Eu não sou muito dessa veia, eu não sou muito dessa perspectiva. Uma obra, ela tem que funcionar na mídia que ela está sendo adaptada. E algumas coisas não funcionam exatamente. E eu quero ser surpreendido quando eu for assistir aquilo também, se eu já consumi a obra original. Eu não quero que seja exatamente igual. E no caso de Matéria Escura, eu acho que ele encontra esse equilíbrio interessante entre algumas coisas a gente mantém, outras a gente muda, outras a gente acrescenta. E como eu disse, é de novo uma questão de multiverso, mas eu acho que o cenário, o universo criado para contar essa história é legal o suficiente, porque tem meio que duas vertentes centrais. É você tentando viver essa vida que você almejava por muito tempo, versus você tentando voltar para o seu mundo, onde tanto o herói quanto o vilão é a mesma pessoa. E sinceramente, quando eu li o livro, ele parecia muito corrido em diversos momentos. E pós assistir a série, ele é quase que uma versão redux dessa história, uma versão reduzida. E justamente por conta disso, eu sinto que eu gosto muito mais do que a série acaba fazendo, porque ela tem mais tempo para desenvolver seus personagens, tem mais espaço para isso. Que é uma coisa que acaba não sendo possível no livro, porque a gente está muito na perspectiva do Jason. Na entrevista a Variety, o Blake Crouch comentou que um ano após ter terminado o livro, ele percebeu que havia uma versão melhor, com umas 100 páginas mais ou menos a mais, com uma pergunta: como foi para Daniela viver com o impostor?
E eu sinto que isso acaba sendo absorvido para dentro da série, dando espaço para Daniela 1 e também, por consequência, para o Jason 2, que aí eu vou fazer essa diferenciação. O Jason 1 é meio que o Jason Prime, o original, e o Jason 2 é meio que essa versão malvada do personagem que acaba tomando esse lugar. E aí nessa questão do Jason 2, a gente vê muito ele tentando viver essa vida que ele roubou, como ele é diferente do Jason 1, que ele é muito mais confiante, eu diria até que ele é confiante até demais, o que às vezes passa meio que esse distanciamento que ele sente dos outros personagens, dessa frieza, até de uma ignorância. Toda a questão dele não conhecer os pequenos detalhes da convivência com a Danielle, com o Charlie, dele tendo que dar ali umas voltas para não ser descoberto, tudo isso acaba sendo instigante de acompanhar na série e da evolução do personagem mesmo, dele almejar tanto essa vida e quando ele encontra ela, ele não tá exatamente satisfeito com o que ele encontra também, porque não é o que ele idealizava, e aí como ele vai recorrendo a coisas para meio que facilitar a vida dele ali, ele recorre ao Layton ali para conseguir dinheiro, ele ainda dá essas viagens temporais para conseguir resolver algumas questões, ele vai se consultar com a Amanda desse universo, então ao mesmo tempo ele também acaba se tornando um personagem muito desgostoso com o que ele acaba encontrando que não é o que ele queria também. Ao passo que eu sinto que o personagem no livro, ele é basicamente o vilão e ponto final. E não é muito desenvolvido além disso. Enquanto aqui tem todas essas camadas, essas nuances, que eu não acho exatamente que inocentam o personagem, mas trazem uma profundidade para ele que eu gosto bastante. E nisso tudo, a Daniela 1 acaba crescendo também, porque a gente vai desse choque, surpresa inicial dela com esse novo Jason que está diante dela, a chegar ao ponto de levantar a suspeita, dela investigar o Jason 2. E o episódio 8, o Júpiter, é o suprassumo da mudança relacionada à história da personagem, porque a gente vê ela tendo que lidar com o Jason 2, com múltiplos Jasons também, até culminar dela encontrar o Jason 1 dela, tal, com o Charlie, que eu acho que o final do episódio é muito legal nesse sentido, porque você vê que a reação dela não é exatamente algo de alívio, mas é muito de incômodo ainda, de o que está acontecendo com isso tudo, que é uma coisa que eu não sinto no livro. Parece que no livro as coisas vão se encaixando muito fácil, enquanto que na série tem toda essa dificuldade que pra mim acaba sendo muito mais fluido e orgânico de ver. E talvez a personagem que mais se beneficia com a adaptação é a Amanda, porque no livro eu sinto que ela é uma personagem muito interessante, que é pouco explorada. E de novo, talvez é muito pelo fato de a gente estar na perspectiva do Jason e ficar meio que só nisso. E aí parece que ela é mal aproveitada, sabe? Enquanto que na série a gente vai além da apenas ela é a personagem que tá ali pra ajudar o Jason, ela se apaixona por ele e aí ela decide ir embora porque ele tá querendo 100% chegar na família dele, e é isso. Enquanto que na série, não, a gente toma muito mais tempo com ela, é muito melhor desenvolvido essa questão entre os dois, que dá pra sentir que é algo mútuo dentro da série, que ela nutre esse sentimento por ele, ele nutre esse sentimento por ela, e talvez, dependendo da ocasião, os dois acabariam ficando juntos, perdidos dentro desse multiverso gigante. E além disso, a série toma esse tempo mostrando ela em outros universos. Ela aparece lá no universo do Jason 1, sendo a psicóloga do Jason 2. A gente vê um universo em que ela morreu, que eles vão na casa dela lá e tá a mãe dela. No outro universo que ela é mãe. Isso tudo vai ajudando a compor ela como o que ela é, o quem ela quer ser, fora o Jason 1, que eu acho que acaba sendo muito limitante dentro do livro em relação a isso. Que por consequência acaba levando à mudança do final da personagem, porque no livro é isso, ela escreve lá uma cartinha pro Jason e desaparece e nunca mais a vimos. Enquanto que na série rola ali eles chegarem no universo utópico, que no livro acontece bem antes, mas aí ela decide ficar ali porque é uma situação propícia para ela, rola uma despedida dos dois. Eu sinto que a série talvez nesse ponto, ela acaba tomando algumas decisões muito mais positivas, muito mais otimistas com os personagens do que o livro. O livro eu acho que ele acaba indo por um caminho bem pessimista. E também, por consequência, isso liga muito com o que o próprio Blake Crouch falou na entrevista, que a coisa que ele mais recebia era e-mails dos fãs do livro falando que ele errou com o que ele fez com a Amanda. E aí eu sinto que a série acaba sendo meio que uma meia-culpa em relação a isso. E eu particularmente gosto mais. Onde, curiosamente, o lugar que ela fica é onde o Jason 2 larga o Ryan 1 e aí os dois acabam se encontrando ali no final da temporada. Eu imagino que vai ser uma minissérie porque a história é meio que contida ali. Mas se eles quiserem continuar, sem exatamente se focar nos Dance, mas explorar esses outros personagens que estão aí pelo multiverso, eu acompanharia de boa. O próprio Ryan, que eu nem comentei tanto aqui nesse vídeo porque eu acho que talvez nem precise, ele é um outro personagem que acaba tendo também um destaque maior do que no próprio livro.
Porém, o que mais me pegou de surpresa, sem dúvida, foi o final, que ainda assim vai pelo mesmo caminho, mas tem umas diferenças significativas, onde talvez a maior delas envolva o próprio Jason 2, porque a gente vê que ele acaba sendo capturado lá por um outro Jason, uma variante e tal, e aí ele fala, putz, eu imaginei que ele gostaria de ter a minha vida. E aí no final ele acaba ajudando o Jason 1 e ali os Dancing a conseguir fugir, que foi uma coisa que eu não esperava, porque no livro basicamente ele morre, né? Então não tem nada muito. Ele é muito mais vilãozão e ponto dentro do livro. E na série, quando vão desenvolvendo o personagem, vão tornando ele também mais complexo, e essa reviravolta no final dele, perceber que o que ele fez não foi legal e ajudar o Jason a escapar, traz uma outra camada pro personagem, onde, de novo, eu sinto que não isenta as atitudes dele, mas, por consequência, é interessante porque mostra que todos eles, incluindo o próprio Jason 2, são o Jason no final das contas. Então todos têm meio que a mesma essência ali dentro, só que alguns foram longe demais e outros nem tanto. E bom, esse é meu vídeo comparando a série com o livro. Se você assistiu, se você leu, deixa aí nos comentários qual foi a sua impressão, qual versão você gosta mais. Se você curtiu o vídeo, o like ajuda muito, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.